Diz, os números que os pitagóricos consideravam sagrados, entre aspas, eram sagrados porque eles não eram simples números no sentido aritmético, matemático moderno. Eles eram formas lógicas e eram leis ontológicas. Então não se tratava do 1, do 2, do 3, do 4, embora fossem assim formulados verbalmente. Tratava-se de unidade, dualidade, trindade, quaternidade, etc, etc. E, não por coincidência, cada um desses números expressa efetivamente leis ontológicas que são absolutamente, como é que diz, invencíveis, que expressam uma necessidade absoluta. Por exemplo, tudo o que existe tem de ter alguma unidade. Como dizia Duns Scott, né? O um e o ser se convertem um no outro, são a mesma coisa. Ser algo é ser um. Se for dois, já não é uma coisa, são duas coisas. Né? Então, ser alguma coisa é ter alguma unidade. Esse princípio é absolutamente universal. Quando você encontra um fenômeno, um ser aparente, cuja unidade você não consegue captar, então aquilo está num estado de existência que é nebuloso e incerto. Você não sabe se aquilo existe ou se é uma aparência de uma outra coisa. Só quando você apreende a unidade do ser é que você tem alguma ideia do que ele é. Isso é óbvio para todo mundo. Porém, essa ideia de unidade, ela tem uma implicação imediata. Se nós perguntarmos assim, o que é unidade no sentido absoluto? Só uma coisa pode ser unidade: o todo universal. O resto que está dentro dele é tudo múltiplo, tem vários. O que existe sob a forma absoluta de uma unidade? Digo somente a totalidade universal. E essa totalidade universal é também infinita. Então, unidade, só existe unidade efetivamente na totalidade infinita. Tudo o mais tem uma unidade precária ou relativa. Como, por exemplo, nós mesmos, nós temos uma unidade durante a nossa vida, mas nós mudamos. Não é isso? Eu já não sou o mesmo que eu era quando tinha 3 anos. Todas as células do meu corpo já mudaram, as minhas ideias já mudaram, meus hábitos já mudaram. Então eu conservo alguma unidade por baixo dessa variedade de estados, por baixo dessa sucessão de mudanças. Mas você entende que é uma unidade relativa e não absoluta, eterna e imutável. Então, unidade absoluta, eterna e imutável, a unidade do ser, como falava o Parmênides, só pode existir na escala da totalidade universal, a qual é infinita. Então, a unidade já tem dentro de si essa duplicidade de aspectos. Ela é unidade e ela é infinitude ao mesmo tempo. Não tem como não ser assim. O que quer que seja finito afirma automaticamente a existência de uma alteridade. Porque uma coisa é finita porque depois dela existe outra. Então ela não pode ser uma unidade absoluta, é uma unidade relativa. Não é isso? Agora, a unidade absoluta, que só existe no campo da totalidade universal, ela tem de ser ao mesmo tempo infinita. Então a unidade contém dentro de si e não fora, essa dualidade. Ela é unidade e é infinitude ao mesmo tempo. Hein? As outras coisas não, elas são unidades relativas porque elas terminam em algum lugar. Então quando elas afirmam alteridade, não é a alteridade interna delas, é a alteridade de uma outra coisa. Né? Quer dizer, termina uma coisa e começa outra. Então, por isto mesmo, é que os pitagóricos consideravam que o número 2 é o número da geração e da produção de outras coisas. É o número da alteridade, evidentemente. Se existe uma coisa, existe uma outra coisa, você tem então uma dualidade e essa dualidade, por sua vez, expressa uma das propriedades da própria unidade, que é a sua infinitude. Infinitude de
uma infinidade de elementos que estão dentro dele, que compõem a sua unidade, mas que, considerados uns em relação aos outros, não são a mesma coisa, são coisas separadas, né? Então, a possibilidade da alteridade quantitativa, onde você tem aqui uma coisa e você tem aqui uma outra coisa, está dada pela alteridade interna da própria unidade, que é ao mesmo tempo unidade e infinitude. Está entendendo? Então, considerado assim, esses números 1 e 2 não são números, não são quantidades. Eles são, por um lado, são formas lógicas. Por outro lado, são leis ontológicas. E assim por diante, todos os demais números. Então, neste sentido, esses números são indivisíveis, considerados como leis ontológicas. O 1 é o 1, o 2 é o 2, o 3 é o 3 e assim por diante. Não existe 3,5. Não pode haver uma forma lógica do 3,5, do 3,7, muito menos do 3,1, 2, 3, 217, 915 e assim por diante. Por quê? Porque esta lei ontológica seria informulável. Ela seria a forma da falta de forma, a forma do informe. E, evidentemente, o informe como tal não teria em si o seu próprio fundamento ontológico, ele teria de ser apenas uma aparência. Então isso quer dizer que o culto, entre aspas, dos números inteiros entre os pitagóricos revelava o quê? A consciência que eles tinham da existência de uma estrutura do ser. E que dentro dessa estrutura do ser poderia haver, além do ser, uma série de aparências internas que são mutáveis, que não são propriamente realidades, tá certo? E essas aparências, elas são intelectualmente inapreensíveis, embora elas possam acontecer. Não é isso? Então, são as anomalias. Anomalias são coisas que acontecem. Por que elas acontecem? Acontece porque tudo aquilo que existe dentro da unidade absoluta não é a unidade absoluta, são unidades relativas. Essas unidades relativas, nem cada uma delas considerada independentemente, nem todas elas consideradas uma, pode conter em si a perfeição total da unidade absoluta. Então existe necessariamente a imperfeição, a anomalia, o desvio, etc, 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 etc. Então, esses desvios, eles podem ser em número ilimitado, mas ao mesmo tempo, eles não contêm em si a sua própria razão de ser. Eles são mais ou menos como essas figuras que as nuvens formam. Você olha, parece um camelo, parece uma pessoa, parece uma tartaruga, mas é apenas uma nuvem que está mudando de forma o tempo todo. Então esse é o mundo das aparências, tá certo? E por trás dessas aparências existe uma estrutura ordenada que permanece de algum modo, e é essa estrutura que é cognoscível. E a pista para essa estrutura cognoscível são justamente os princípios da unidade, dualidade, trindade, etc, etc, que o nosso Mário Ferreira expôs tão brilhantemente até o número 1000 e tanto no livro A Sabedoria das Leis Eternas.